Olá, mulheres abençoadas. Eu me chamo Andréia Lima, sou líder de mulheres da Igreja Metodista Livre de Vila Moraes, candidata ao ministério. Se você chegou aqui antes de iniciar esse vídeo, já compartilha, curta esse vídeo, já deixa aqui seus comentários. Você pode ser um canal de bênção também para outras pessoas, para outras mulheres. Nós estamos dando seguimento na nossa série no livro de Psiquiatria e Jesus. Chegamos no dia 21. O tema deste dia é: não viva um TDAH espiritual. No livro, ele relata o texto de Lucas, onde Marta se sente sobrecarregada e questiona pela sua irmã Maria estar aos pés de Jesus. Ele deixa muito claro que ele não está dizendo que Marta tem um TDAH, mas ele traz como um exemplo para nós da distração, de não se atentar para o melhor momento, para aquela oportunidade que ela poderia estar. E se nós formos falar um pouco como ele relatou aqui também, o TDAH, ele é uma desatenção, ele é uma impulsividade, é uma hiperatividade. Quando nós olhamos para esta sigla, nós vimos que é um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. É uma condição neuro de desenvolvimento, que afeta principalmente 3 áreas, que foi aquilo que eu falei: a questão da atenção, a impulsividade e a hiperatividade. TDAH não é falta de caráter, não é preguiça, não é desinteresse. Ela é uma forma diferente de funcionamento do cérebro da pessoa, especialmente nessas áreas que são ligadas à regulação de atenção, de dopamina, de controle executivo. E muitas vezes nós podemos estar vivendo em uma espiritualidade que muitas vezes valoriza o desempenho. Ou seja, a constância perfeita, a rotina inabalável, a disciplina linear. Mas a Bíblia, ela não começa com desempenho. Ela começa com graça. Marta e Maria e os diferentes funcionamentos. É isso que o autor quer trazer para nós neste capítulo. Em Lucas 10, como já falado, mostra 2 mulheres com ritmos totalmente diferentes. Marta, ela era ativa, agitada, sobrecarregada. Maria era contemplativa, era mais focada. E Jesus não rejeitou a Marta. Ele apenas a chamou para ajustar o coração. O problema não era o funcionamento de Marta, era a ansiedade comparativa. Mulheres com o TDAH espiritual muitas vezes vivem como Marta, fazendo muito, sentindo culpa, achando que nunca é o suficiente. Jesus, ele diz: Marta, Marta. Ele chamou ela pelo nome. Ele trata o coração, ele não a humilha o funcionamento dela. E ele cuida disso. Aqui neste capítulo, nós estamos sendo chamada a atenção para que a gente não tenha o TDAH espiritual, da nossa desatenção, da nossa hiperatividade, do nosso ativismo em fazer e não aproveitar a melhor parte, que é estar aos pés de Jesus. Neste capítulo, nós somos convidados a tomar uma decisão na nossa vida. Simplesmente tem um trecho que fala assim, que essa decisão mudou a minha vida, minha rotina de atendimentos e trouxe grande quietude ao meu coração. De fato, apenas uma coisa era necessária e eu não estava pondo em prática. Aqui ele relata que alguns anos atrás, a esposa dele e o filho dele ficaram doentes no mesmo período. E ele, com agendas de atendimento, com todas as atividades que ele tinha, ele se sentiu totalmente sobrecarregado. E quando ele tomou a decisão, que ele percebeu que ele de fato deveria escolher a melhor parte, que era entregar totalmente a sua agenda ao Senhor, que era totalmente cuidar de um modo que estivesse num período diário tendo Jesus com ele. E aí ele foi para os pés de Jesus. Quando se fala que não é para nós termos um TDAH espiritual, não viver dessa forma agitada que o mundo traz para nós, essa ansiedade, essa agitação, essa preocupação no fazer, essa sobrecarga, é porque está nos chamando para os pés de Jesus. E hoje eu quero te convidar a estar aos pés de Jesus, a viver uma vida, mesmo com as suas limitações, mesmo com as suas dificuldades, viver de uma forma
que te traga leveza aos pés de Jesus. E aqui ele nos traz algumas práticas que eu vou ler para você poder refletir durante essa semana, que diz assim: quem é você? Marta ou Maria? Você tem conseguido ser Maria na sociedade que valoriza Martas? O que impede de estar mais perto de Jesus? Escreva, separe um papel para isso a seguir e coloque os motivos do qual você não consegue escolher a melhor parte. O que atrapalha você para ter esse momento? Descreva a sua relação com Deus. Você se considera filho ou executivo dele? A sua fé é leve ou a sua espiritualidade é uma carga que tornou-se um fardo emocional? E um próximo que ele fala: sabendo que a melhor parte é estar aos pés de Jesus, como você poderia reorganizar a sua agenda e as suas prioridades para estar ali? O que pode ser feito hoje para mudar esse cenário que você tem vivido? Você conseguirá dedicar hoje meia hora do seu dia para exclusivamente com Jesus em oração e leitura bíblica? Qual será o horário estabelecido? Agende a seguir os seus encontros com o Senhor para os próximos 7 dias. A prática 2 é a leitura da palavra. Apocalipse 3:20 fala assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, estarei e cearei com ele e ele comigo. Jesus tem pressa de nós estarmos aos pés dele e não vivermos neste mundo onde as pessoas estão sempre com uma atividade muito de ansiedade, com uma atividade de fazer. Vivemos num mundo onde nós somos cobradas de ser muito mais Martas do que Maria. Mas Jesus hoje te convida: venha para os meus pés, se sente à mesa comigo, que você possa refletir nesse vídeo, aproveitar o máximo possível, para que você possa separar de fato esses 7 dias e daqui para frente desses 7 dias, momentos com Jesus. Deus abençoe, até o próximo vídeo.